Bom, gente, vamos ao início, né, a mais um vídeo para o canal Só Psicanálise. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês uma sessão correspondente à playlist de título Mecanismos de Defesa. E antes de dar início à elucidação, eu gostaria de salientar para vocês que essa demora, como eu venho falando, né, como eu já falei anteriormente, essa demora no que diz respeito à atualização do canal está se dando devido às demandas da faculdade, tá? Como algumas pessoas aqui já sabem, eu estou no último período do curso de psicologia e dado a isso eu venho aí o meu tempo vem aí muito escasso, tá? Devido às demandas do último período do curso, tá certo? E, para além disso, gostaria de salientar para vocês que eu estou em um processo de transição de gênero, tá? E venho falando sobre isso de forma minuciosa no meu blog, certo? Do Caos ao Nirvana, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, como também venho falando no meu novo canal de nome Caio e seus Diálogos, certo? Que também estará aqui, o link do canal estará aqui na descrição do vídeo, caso você tenha o interesse de acompanhar esse meu processo, né? Essa fase da minha vida. E, logicamente, eu estarei me referenciando como Caio e não mais como Carla, tá bom? Dada essa transição de gênero. Bom, então, nessa playlist eu vou continuar, na verdade, a explanação referente aos mecanismos de defesa presente na neurose obsessiva, né? E para falar sobre isso, eu venho aí fazendo um percurso na psicanálise no que diz respeito às neuroses, no que diz respeito à formação do sintoma neurótico, para daí então chegar ao mecanismo de defesa, aos mecanismos de defesas, né, presente na neurose, tá bom? De modo mais específico, a neurose obsessiva, certo? Mas obedecendo uma historicidade para compreender, né, a questão da neurose, eu venho aí falando um pouco do período pré-psicanalítico, venho falando aí sobre Charcot, né, que é de extrema importância para Freud, que foi de extrema importância para inspirar Freud no que diz respeito à criação da psicanálise, tá certo? Então aqui trata-se do vídeo 2 acerca desse assunto e eu venho aí inspirado na obra denominada de Primeiras Publicações Psicanalíticas, que foi aí traduzida pela Imago, tá certo? E, como disse no vídeo anterior, eu vinha falando de Charcot e finalizei o vídeo fazendo menção ao brilhantismo de Charcot diante das mulheres com sintomas histéricos, né? Eu já falei sobre o mecanismo de defesa da histeria nos vídeos anteriores, tratando-se dessa playlist, né? E agora eu venho fazendo essa retomada para que a gente chegue aos mecanismos de defesa presentes na neurose obsessiva. Então, Charcot, ele debruçou-se, né, sobre a histeria. E nas mulheres histéricas, Charcot percebeu, por meio da sua visão mental, o aparente caos apresentado pela repetição contínua dos mesmos sintomas. E essa repetição contínua dos mesmos sintomas cedia aí lugar à ordem, ou seja, novos quadros nosológicos emergiam a partir
dessa observação minuciosa, a partir dessa observação mental feita aí por Charcot. Ou seja, aquilo que até aquele momento estava ali munido de um mistério, né? Estava ali munido de uma incógnita, começa então a ganhar descrição. Né? Por muito tempo essas mulheres munidas lá daqueles sintomas ficaram na invisibilidade até chegar Charcot e desprender um interesse significativo para com essas mulheres, entende? Então, a histeria, esse quadro, né, começa a ganhar classificação. Graças à visão mental de Charcot acerca da combinação constante de certos grupos de sintomas, então, o que é que acontece? A visualização desses grupos de sintomas possibilita uma descrição, possibilita aí uma classificação acerca daquilo que acometia essas mulheres. Então vejam, Charcot é de extrema importância para a psicanálise. Charcot foi de extrema importância, né, no período pré-psicanalítico, né, porque ali ele fez um planejamento esquemático. Né? Daí então aqueles sintomas, aqueles tipos de sintomas puderam ser destacados. E tomando aí esses tipos de sintomas como ponto de partida, né, a mente de Charcot começa então a viajar por entre essa longa série de casos, digamos assim, que até aquele momento estava sem definição, ou mal definidos, né? E aí Charcot, ele chama essa espécie de trabalho, né, de um trabalho intelectual de nosografia prática, sabe? É uma espécie de trabalho intelectual de nosografia prática. O que é, Caio, a nosografia? A nosografia, gente, diz de tratado com descrição e explicação acerca das doenças. Charcot salientava que a maior satisfação humana era ver alguma coisa nova, né? Então ele começa a descrever, ele começa a explicar esses sintomas. Isso é nosografia. Ele dizia que na medicina só se via aquilo que se tinha aprendido a ver. E para Charcot era maravilhoso. Era maravilhoso ver coisas novas, descobrir coisas novas, novos estados de doenças, né? Mas novo, quando ele fala de novo, ele fala a partir do momento que eram notadas, porque na verdade, maior parte das vezes, essas doenças são tão velhas quanto a raça humana, sabe? Ele mesmo confessa que durante 30 anos muitas coisas passaram despercebidas por ele, né? Mas ao se dar conta que não podia ficar estagnado apenas naquilo que tinha aprendido a ver, ele descobre riquezas e formas diversificadas de neuropatologias. Bom, gente, segundo a literatura, Charcot, ele era infatigável, digamos assim. Infatigável na defesa do trabalho puramente clínico. Trabalho esse que consiste em ordenar, trabalho esse que consiste em observar as coisas, né? Mais precisamente e de modo consecutivo, observar e assim ordenar as coisas. A partir de uma observação minuciosa, ele ordenava as coisas.
Então, por muitos e muitos anos, Charcot ocupou a cátedra de anatomia patológica em Paris, tendo prosseguido voluntariamente e como uma ocupação secundária em seus estudos de curso de neuropatologia. E foi isso aí que tornou o Charcot famoso, tanto no exterior quanto na França, sabe? Charcot, ele era responsável por criar a descrição nosológica da doença através da observação clínica, entende? Ou seja, através da observação, ele descrevia, ele explicava a doença. Doenças nervosas, orgânicas, tiveram Charcot como sendo um dos grandes médicos a observá-las, descrevê-las e explicá-las. Doenças como a esclerose múltipla, por exemplo, doenças como a esclerose amiotrófica lateral, por exemplo, né? Frequentemente foram necessários anos de espera, de uma espera paciente, que se pudesse comprovar a presença de mutação orgânica nessas moléstias crônicas, que não são diretamente fatais, são aí degenerativas. E somente num hospital para casos incuráveis, como era o Salpêtrière, seria possível manter os pacientes em observação por períodos tão longos de tempo e contar aí com um médico como Charcot, sabe? Para pacientemente observar essas doenças. Inclusive, Charcot, ele fez a primeira demonstração desse gênero de neuropatologia crônica quando ainda ele era estudante. Por quê? Porque ele contratou, uma criada que sofria de esclerose cérebro-espinhal múltipla. E aí, essa criada de Charcot tinha tremores, E Charcot reconheceu o seu estado. Charcot reconheceu a sua enfermidade, que já tinha, inclusive, sido aí descrita por Durkheim, sabe? Durkheim escreveu essa esclerose cérebro-espinhal múltipla, mas o que fundamentava essa enfermidade era ainda um enigma. Então, Charcot, ele manteve a criada, muito embora ele acabou tendo aí custos muito altos, porque como ela tinha tremores, ela quebrava muito as coisas, ela quebrava pratos, ela quebrava travessas bastante caros, E Charcot acabou tendo o maior prejuízo. Mas aí ele optou por mantê-la. Para quê? Para observá-la, para analisá-la, sabe? Para daí então chegar a uma fundamentação acerca daquilo que promovia esse tipo de esclerose. Mas quando ela faleceu, ele já tinha ali, ele já tinha observado aqueles sintomas de modo muito minucioso, tanto que ele já estava em condições de demonstrar, a partir desse caso, certas nuances nessa mulher que tratava-se de uma expressão clínica da esclerose cérebro-espinhal múltipla. Então, Freud, ele conta, nesses primeiros escritos psicanalíticos, que Charcot, ele era muito procurado por multidões. E essas multidões não o procuravam porque ele era um médico famoso. Não era por isso. Não era pela fama. Era por ele ser, de fato, um grande médico. Porque ele sempre achava soluções para os problemas. Porque ele era capaz, sabe, de dar bons palpites nos casos em que a ciência atual não sabia e
até aquele momento não tinha aparatos para saber. E, inclusive, Freud conta que Charcot ele era muito censurado pelos racionalistas, né? Pelos médicos racionalistas da época, por consequência aí dos seus métodos terapêuticos. Né? Ele feria bastante a consciência racionalista da época. E como professor, Freud conta que ele era fascinante. Relata Freud que as aulas de Charcot eram uma pequena obra de arte, em construção e em composição, sabe? Eram aulas perfeitas, aulas marcantes, tão quão que ficavam ali ecoando na mente de Freud, e Freud conta, sabe? E Freud diz que não conseguia expulsar de seus ouvidos o som das suas palavras, concernentes às ideias que ele demonstrará. Então, em um dado momento, Charcot passou a voltar a sua atenção quase que exclusivamente para a histeria. Né? Esta é a mais enigmática de todas as doenças nervosas na época, para cuja avaliação a medicina não achará aí nenhum ângulo de enfoque aproveitável. E por isso era totalmente desprezada pela medicina. A histeria caiu no mais completo descrédito nessa época. E esse descrédito se estendia não só aos pacientes, que eram vistos como simuladores, como loucos, como endemoniados. Né? Esse descrédito, ele também é estendido aí para os médicos que se interessavam pela histeria, que se interessavam pelas neuroses. Sustentava-se, né, na época, que na histeria qualquer coisa era possível, porque tratava-se ali de um bando de autores. Eles estavam ali simulando. Aquilo não era real, sabe? E por isso não se dava crédito aos histéricos em relação a nada, porque não via, a medicina na época não via sofrimento ali. O que a medicina via era um bando de loucos simuladores, não via sofrimento nenhum ali, por isso não dava crédito àquilo. Então a primeira coisa feita pelo trabalho de Charcot foi a restauração da dignidade dessas pessoas. Né? Pouco a pouco as pessoas abandonaram ali o sorriso desdenhoso com que um paciente podia ter certeza de ser recebido naquele momento. Ou seja, o paciente ia lá no consultório médico, né, cheio de sintomas histéricos, troncho e tudo mais, e eram recebidos com sorrisinhos desdenhosos, sabe? E aí, pouco a pouco, graças aos estudos, às observações de Charcot, esse quadro foi mudando. Né? Esse quadro foi mudando, as mulheres histéricas, porque na época eram muito mais as mulheres, né, moridas aí por sintomas histéricos. E aí, pouco a pouco, elas não eram mais vistas como uma simuladora, como simuladoras de doença. Por quê? Porque Charcot, ele joga todo o peso da sua autoridade como um médico bastante reconhecido, que ficou bastante reconhecido na época. Ele joga todo o peso de sua autenticidade em favor, todo o peso da sua autoridade, na verdade, em favor da autenticidade e objetividade dos fenômenos histéricos. E é assim que gradativamente esse quadro vai mudando. E é assim que Charcot torna-se tão importante, tão influente para Freud e para a formação da psicanálise, e que infelizmente isso não é tão enfatizado
né? Charcot não é tão enfatizado e por isso, antes de falar dos mecanismos de defesa concernentes à neurose obsessiva, eu preciso aí pontuar, né, essas questões, eu preciso voltar à historicidade, voltar lá à pré-história da psicanálise para que vocês possam entender como que Freud chega às suas descobertas, tá? Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui para que o vídeo não venha aí ficar muito longo e cansativo, tanto para mim quanto para vocês, tá certo? E como eu falei no início para vocês, aqui no campo de descrição do vídeo vai estar aí informações adicionais acerca dos meus projetos aqui na internet, tá certo? Vai estar o meu e-mail para contato, vai estar o meu Instagram, onde você pode me seguir para acompanhar de perto as atualizações referentes ao meu projeto, aos meus projetos, na verdade, tá? E é isso, agradeço mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.